Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras. Nós estamos chegando ao fim, no livro de Esdras, no capítulo de número 10. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, do verso 1 até o verso 19. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e os que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam juntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, no dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora, e não é isto obra de um dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles em tempos determinados todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquivá, se opuseram a esta coisa, e Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens, cabeças de família, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no dia 1º do 10º mês, para inquirir nesta coisa. E o concluíram no dia 1º do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceu um carneiro do rebanho pela sua culpa.
Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós acabamos de ouvi-la. Nós cremos, ó Deus, que por obra e ação do Espírito Santo, o Senhor, ó Deus, providenciou, ó Pai, que esta palavra estivesse diante de nós. Portanto, ó Deus, nós queremos pedir do Senhor mesmo a ação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor e que, através do poder do Teu Santo Espírito, nós possamos aplicá-la, ó Deus, à nossa vida, aquilo que o Senhor requer de nós, como um povo santo, separado e diferente, ó Deus, daquilo que nós vivemos normalmente no mundo. Portanto, ó Deus, que o Senhor mesmo nos conduza, ilumina a nossa mente, abra o nosso coração e aplique a Tua palavra em nós. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós chegamos ao fim de uma caminhada e a nossa proposta era da Babilônia para Jerusalém. Mas se nós percebermos aquilo que a palavra de Deus nos mostra, desde a saída do povo de Deus, também do Egito, saindo do Egito para Canaã, saindo da Babilônia para Jerusalém, a palavra de Deus sempre coloca isso como metáforas da nossa vida cristã e da nossa caminhada cristã. Quando a gente chega nas cartas de Pedro, ele utiliza o termo peregrinos, ou seja, um peregrino ele está sempre indo em direção a um ponto final, ele está indo em direção a algo que foi predeterminado. E assim a palavra de Deus nos mostra que, em certo sentido, a nossa vida aqui e a nossa caminhada cristã, ela não é um fim em si mesmo aqui, arraigada no nosso tempo, na nossa época, mas nós estamos indo ou andando nessa direção e da mesma maneira daquilo que exemplificava tanto a saída do Egito, que era considerado a terra da escravidão, assim como a saída da Babilônia, que é a saída de todo o pensamento contrário a Deus, a rebeldia contra Deus. Da mesma maneira, a Igreja do Senhor caminha no nosso tempo, na nossa época, peregrinando rumo à cidade celestial. E nessa peregrinação, nós sabemos muito bem das dificuldades que elas têm. Nós sabemos das lutas em meio a essa caminhada e de uma série de situações que são colocadas na nossa vida, como exemplifica John Bunyan, né, no Peregrino, em meio a tantos percalços, dificuldades, desânimos e tantas coisas que podem nos abater no meio da caminhada. Nós temos aquilo que a palavra do Senhor requer de nós, que é o nosso olhar fixo no alvo, que é Cristo Jesus, e, portanto, não esmorecer no meio da caminhada, mas nessa caminhada Ele requer santidade. E, portanto, muitas vezes nós temos que deixar para trás uma série de coisas na nossa vida, e esse é uma característica do Evangelho ou da nossa vida cristã. Nós estamos num texto extremamente carregado e normalmente nós nunca, nós às vezes evitamos o texto por achar que nós estamos numa situação que não tem saída aqui. Mas a palavra do Senhor mesmo nos orienta com respeito àquilo que está acontecendo aqui, comparado com outros textos bíblicos também. Nós estamos num momento dramático da nação de Israel. E o texto mostra essa dramaticidade até pelo clima. Era um tempo de chuvas e muitas chuvas, e o povo estava completamente amedrontado diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Para que a gente se situe no tempo aqui, nós estamos em dezembro, mais ou menos dezembro do ano 458 a.C. Aqui nós temos também, em meio a tudo isso que nós já vimos no livro de Esdras, que a gente percebe que Esdras ele chega num tempo já depois, muito depois da primeira leva. Portanto, quando nós estamos aqui nesse tempo, possivelmente já tem entre 80 a 90 anos que a primeira leva voltou da Babilônia sobre o decreto de Ciro. Portanto, essa aqui já era possivelmente a terceira geração do povo de Deus que estava aqui nesse tempo onde Esdras está mostrando o que estava acontecendo. Então, entre 80 e 90 anos,
Essa geração também já estava com o templo pronto e eles já tinham terminado a construção do templo, e a gente vai relacionando principalmente com eventos similares também de Neemias, que são, no texto original, Esdras e Neemias é um livro só, não são dois livros como nós temos na nossa tradução, mas é um livro só. Aqui nós precisamos compreender algumas coisas também, que na palavra de Deus muitas vezes as pessoas desvirtuam o sentido daquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Aqui não é uma proibição de casamento interracial, como em alguns momentos da história da igreja as pessoas pegaram esse texto para mostrar que seria pecado. Se nós olharmos para aquilo que a Escritura diz, nós vamos perceber que aqui não é esse problema. O problema não é o casamento interracial. Nós vamos perceber que a palavra de Deus, numa das mais belas histórias que nos mostra a história de Ruth, que era uma moabita se casando com um judeu. Portanto, esse não era o problema, ele era um judeu fiel, e a palavra de Deus, ela não condena aquilo que está acontecendo. Mas a gente pode ir mais fundo ainda, quando na história de Moisés, a gente percebe na história de Moisés, que Moisés ele casa com uma mulher cuxita. Diz o texto lá de Números 12, que era uma mulher cuxita. Se nós formos perceber quem eram os cuxitas, eram os etíopes. Portanto, Moisés, sim, ele tinha casado com uma mulher negra, e a gente vai perceber que em Números, em capítulo 12, quando Miriam é atacada de lepra, foi porque exatamente ela condenou aquilo que Moisés estava fazendo. É como se fosse se a gente pode dizer assim, uma ironia da parte de Deus, dizendo, olha, se é pele branca que você quer, toma. Né? E ela ficou com lepra até reconhecer o pecado dela diante da congregação, porque ela tinha condenado Moisés por ter feito essa união. Portanto, isso, a palavra de Deus não está condenando, não é exatamente o casamento interracial, mas ele está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando aqui desses casamentos que foram feitos fora da fé e daquilo que exatamente eles precisariam fazer diante do Senhor. Alguns escritores entendem que possivelmente muitas dessas pessoas eles tinham trazido mulheres de fora, muitas vezes por status social, alguma benfeitoria para eles, e assim eles se uniram a mulheres persas ali que eram abastadas ou numa escala social. Possivelmente fosse isso, mas a gente vai ver a partir do capítulo 9 de Esdras que há um drama maior no meio de tudo isso. E é aqui que a gente vê a diferença da atitude de Esdras no texto para Neemias, mais ou menos 15 anos, 20 anos depois, o povo de Israel está da mesma maneira. E a gente vai ver que em Neemias a solução foi diferente. Por isso que, ao olhar para os dois textos, muitos se perguntam, será que a palavra de Deus está entrando em contradição? Porque em Neemias não é tomado a mesma decisão, mas em Esdras, aqui é completamente dramático aquilo que está acontecendo, o que está fazendo aqui. A questão é que eles, de fato, casaram fora daquilo que era a lei do Senhor. E a gente percebeu, na última vez que nós vimos Esdras, que ligando com o texto de Malaquias também, e a gente vai ver no final aqui do texto, a linha sacerdotal, da qual nós tínhamos a linhagem, e a linhagem do próprio Messias estava se juntando com povos estrangeiros. E tudo isso aqui, nós estamos falando a respeito da história da redenção. O povo de Deus que foi separado por Deus, e através desse povo que viria o Messias, eles estão agora de maneira leviana, trazendo para dentro do povo povos pagãos, que Deus tinha condenado que isso acontecesse, porque eles iriam desvirtuar de fato o coração do povo, como aconteceu várias vezes na história de Israel. Era isso que estava acontecendo aqui. E se a gente ligar a linhagem, você vai perceber que haviam sacerdotes da linhagem de Josué, que está no começo de Esdras, que trouxe o povo e que começou ali a reforma, né, do povo de Israel. Nós temos outros sacerdotes também, que estavam na linhagem de Josadac também, que estavam agora fazendo aquilo que era completamente contrário à vontade do Senhor.
E aqui reside talvez a chave para que a gente compreenda o texto e por que Esdras toma a atitude tão dramática como tomou aqui. Mas eu quero nessa noite falar a respeito disso, exatamente evidenciar aquilo que o pecado faz com a nossa vida, ou seja, a gravidade do pecado e o confronto com a santidade de Deus. E aqui a gente começa a perceber o porquê que o texto é tão dramático, porque nós estamos confrontando a atitude de um povo rebelde, um povo que se desviou da lei do Senhor e começou a fazer alianças fora da fé, e agora eles estão diante de um Deus que continua sendo um Deus santo. E aqui há um confronto entre aquilo que o povo de Deus está fazendo com aquilo que o próprio Deus é. E assim a gente aprende algumas coisas e nós aplicamos na nossa própria vida hoje. Uma das coisas que nós precisamos compreender diante de um Deus santo em qualquer época da nossa vida, em qualquer época que seja, que a gente esteja passando, seja hoje, 2025, como naquele tempo, 458 a.C., é que nós precisamos, diante da gravidade do pecado, nós precisamos evidenciar uma convicção plena de pecado e reconhecer plenamente o nosso pecado, não racionalizar o pecado, ou muitas vezes colocar no nosso tempo, tentar dar uma ajeitada, tentar mostrar por um outro lado, mas reconhecer que pecado é pecado. O nosso tempo muitas vezes nos dá outras opções de falar de pecado de outra maneira, de outra forma, mas se nós entendermos que o nosso Deus é plenamente santo, nós vamos ter que entender que arrependimento ele precisa ser verdadeiro e sincero. E é isso que acontece aqui. Nós vamos ver que eles começam a ter uma convicção plena de pecado, eles percebem que Israel todo está em pecado, estão diante de Deus cometendo algo terrível diante do Senhor. E aqui nós começamos a perceber até a raiz do próprio Evangelho. O próprio Evangelho. O Evangelho só fará sentido para mim e para você à medida que a gente entenda exatamente a condenação do pecado, ou entenda a gravidade do pecado. Senão, muitas vezes, nós vamos entender o Evangelho apenas como alguma coisa que pode melhorar a minha vida, alguma coisa que pode melhorar a minha forma de ser, algumas coisas na nossa própria caminhada. Mas o Evangelho, ele é exatamente isso. Nós precisamos reconhecer plenamente que somos pecadores para que a gente entenda o Evangelho como uma boa notícia. Caso contrário, ele nunca será. A gente vê na história de vários avivamentos ao redor do mundo que o avivamento ele não acontece de outro meio a não ser por reconhecimento pleno do pecado e da santidade de Deus. Avivamento é exatamente isso, se voltar para Deus. E muitas vezes nós entendemos o avivamento nas suas outras formas, mas se você notar em todos os atos de avivamento que aconteceram ao redor do mundo, na história do cristianismo, ele partiu de uma convicção profunda de pecado, ou que eram pecadores, assim como aconteceu na Coreia do Sul. Quando eles começaram a reunião de oração lá em Pyongyang, mais ou menos 1.500 pessoas confessando o pecado um após outro, assim começa o avivamento que nós conhecemos da Coreia do Sul. Mas essa é uma convicção de confessar de fato o pecado. E Esdras agora, como líder, é chamado a isso. Portanto, aquilo que o texto está mostrando não é a proeminência de Esdras, mas é exatamente a santidade de Deus, porque há pecado no acampamento. Há pecado no meio do povo de Deus. E aqui nós vamos perceber agora de fato que o povo começa a entender que eles não estavam diante de um Deus que você poderia brincar, ou brincar de ser povo de Deus. Eles começam a perceber que de fato esse Deus era santo. Lembra de uma história, correlata uma história na palavra de Deus, quando nos conta a história de Acã, no livro de Josué. Quando a gente lê aquela história de Acã, no final dela, normalmente na nossa autojustiça, muitas vezes nós começamos a pensar, será que não foi grave demais aquilo que Deus fez?
Será que isso não foi uma pena muito grave para aquilo que ele fez? Ele apenas pegou ali, o texto ele mostra nos verbos aqui, no Josué no capítulo 7, que é exatamente aquilo que o pecado faz na nossa vida. O texto diz que ele cobiçou, ele tomou, ele escondeu. Ele viu, ele cobiçou, ele tomou, ele escondeu. Esse é um processo claro do pecado na nossa vida. A história de Acã é a nossa história, porque da mesma forma, o pecado em nós, ele se arraiga em nós, exatamente, quase que na mesma metodologia. Nós vimos, cobiçamos, tomamos e escondemos. E aqui há uma condenação de Deus na vida de Acã, como nos relata em Josué no capítulo 7. Portanto, em todo momento na história do povo de Deus, Deus tratou com muita gravidade a questão do pecado, porque Ele é santo, e nós precisamos atentar para isso. Mas há uma segunda atitude que nós precisamos ter, a exemplo daquilo que acontece no texto que nós acabamos de ler, ter a convicção que o pecado precisa ser abandonado. O texto, a partir do verso de número 2, nos diz assim: Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Perceba aquilo que está acontecendo aqui, e aquilo que eu falei como sentença para a nossa vida, ter a convicção que o pecado precisa ser abandonado. Se você ligar os nomes no texto, você vai lá para o versículo 26 de Esdras, capítulo 10, e a gente vai perceber que o texto está falando de Secanias, né? O texto de Secanias, filho de Jeiel. A gente vai perceber que na lista lá, depois no final do texto do capítulo 10, ele é filho de Jeiel. É um daqueles que estavam na lista, que tinham colocado mulheres ali no meio do povo de Deus, colocado pessoas estrangeiras. Portanto, é um filho denunciando o próprio pai. É o filho que está denunciando o próprio pai, mostrando que na família dele eles também estão pecando. Perceba do que eu falei lá no início a respeito da nossa peregrinação, que ela exige muitas vezes essas perdas e abandonar, e muitas vezes isso causam dores na nossa vida. Imagine a história. Aqui é um filho chegando diante de Esdras e falando: na minha própria família, nós estamos andando contrário à vontade do Senhor. Portanto, em meio a essa convicção plena, ele sabia que o pecado precisava ser abandonado. A gente vai ver que é citado 4 ali, mais adiante, no final do texto, que eles não concordaram com aquilo que eles tinham proposto fazer. Mas a gente vê Secanias chegando aqui diante de Esdras e falando: olha, está na minha família. Mas nem por isso deixa de ter esperança, porque há esperança no Deus de misericórdia. Portanto, a partir daqui ele pede a Esdras, então ele diz para Esdras para que ele haja segundo aquilo que é a vontade do Senhor. Ele, como líder, deveria fazer, mas o texto diz: nós estaremos contigo. Nós estaremos contigo. A convicção plena de pecado, ela parte do nosso coração, no sentido quando nós realmente reconhecemos, e tudo aquilo que muitas vezes nós vamos perder, isso não significa nada, porque para nós agora, aquilo que nós queremos é fazer a vontade de Deus. Arrependimento sincero parte disso. Muitas vezes racionalizar o pecado, ou muitas vezes querer agarrar todas as coisas, ou tentar diante de Deus alguma manobra, isso não é convicção de pecado. Não é convicção. Aquilo que nós estamos vendo aqui é algo completamente dramático, porque são as próprias famílias mostrando: olha, nós pecamos diante do Senhor. Aqui começa a surgir, então, alguns problemas do texto, porque o livro de Deuteronômio, no capítulo 24, ele fala do divórcio em algumas circunstâncias. Mas o segundo problema, como eu falei lá em Neemias 13, a solução também é diferente. Mas quais as circunstâncias que o texto está mostrando e para que eles pudessem propor tudo isso? A gente ainda vai lembrar que Malaquias é um profeta contemporâneo aqui, dessa época. E lá no capítulo 2 de Malaquias diz que Deus odeia o divórcio.
Deus odeia o divórcio. Mas há algo interessante também no texto, que quando nós olhamos, todas as vezes que o texto ele aponta para a palavra casamento nesse texto, ele está relacionado com um termo que em Provérbios, pelo menos por 6 vezes, está ligado à prostituição e não a casamento. A possibilidade é que o povo agora, esse povo do Senhor, ele tinha trazido para o seu meio mulheres e concubinas ali, e que na verdade isso era uma prática da prostituição, e Deus não estava validando esse tipo de relação, mas o texto, quando ele se repete várias vezes, no verso 2 adiante, a gente vai vendo vários versículos, e o termo que é usado no texto não é exatamente o termo que era usado para casamento. E em Provérbios, como eu disse, ele está ligado também à questão da própria prostituição. O povo de Deus, então, estava lançando-se a isso, a exemplo dos povos pagãos, a exemplo daqueles que faziam tudo isso e achavam que isso de fato era compreensível, que todos poderiam fazer tudo isso. O povo de Deus está se assemelhando os povos pagãos, aqueles de onde eles vieram, estão agora incorporando essas práticas ali. E Deus condena, Deus condena. A gente vai perceber também que a gente não pode ligar com a mesma coisa que Paulo, quando Paulo está falando em 1 Coríntios, no capítulo 7, a respeito do divórcio, que ele fala, se há 2 incrédulos e se um se torna crente, se um se converte e o outro quer abandoná-lo, que dê carta de divórcio, mas se quiser permanecer, que permaneça, porque aquele crente vai santificar o seu próprio casamento. Não é, portanto, nesse contexto. E aqui nós vamos perceber, então, que possivelmente era o povo de Israel validando a prostituição no meio do povo de Deus, e, acima de tudo, manchando a linhagem que viria o Messias. A loucura do povo de Deus chega a esse ponto. Portanto, eles estão manchando aquilo que seria a linhagem de Cristo Jesus. Como eu disse no texto, ele repete várias vezes o mesmo termo que diz habitar ou coabitar, que é o verso 2, 17, o verso 18, o verso 44 do texto que nós acabamos de ler. A gente ainda vê algo aqui, uma terceira coisa, questão do arrependimento, como que isso, qual é o custo disso, qual é a demanda disso. Isso seria muito caro agora para o povo de Israel, que dá para perceber que eles tinham tido filhos com essas mulheres. E o texto nos mostra que no final eles despediram tanto as mulheres como os filhos. Para nossos critérios hoje do politicamente correto, a gente olha para tudo isso e torce o nariz, fala como que isso pode acontecer. Mas a gente vai perceber que nós não estamos no mesmo contexto, na mesma época. Possivelmente essas pessoas que eles trouxeram, talvez nem exatamente gostariam de estar ali, e às vezes a gente pensa, olha, despediu, vai viver na miséria, ou vai morrer, alguma coisa assim, porque nós já fazemos essa relação, mas o texto não nos mostra. O texto está apenas focando exatamente na transgressão de um povo e na santidade de Deus, mas ele está mostrando o drama tão forte, porque eram os próprios sacerdotes que estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo isso. Quando nós partimos, a partir do verso de número 20, você vai ver em algumas traduções 110 nomes, outras são 113 nomes nessa lista. Possivelmente são problemas na tradução por causa do termo filho de, que normalmente às vezes fazia uma contração e virava algum nome, mas é entre 110 a 113 pessoas. Se a gente contar tudo isso, daquilo que o povo de Deus, quando eles voltaram ali para a terra, 42 mil pessoas, vamos pôr ali em torno dos 30 mil homens nessa época, nós temos aqui então em torno de 113 pessoas que tinham contraído matrimônio da forma como Deus não queria. Então era uma parte muito pequena. E a gente se pergunta, mas por que então Deus condena esse povo dessa maneira? Você vai perceber também que entre eles era exatamente por causa disso. Se você descer o seu texto,
a partir do verso de número 20, o texto começa a dizer, olha, dos levitas, Josadabe, Simei, tinha um cantor no meio, que era Eliasibe, dos porteiros, todos esses eram levitas. Nós vamos perceber que mais ou menos do número aqui, em torno de 50 pessoas estavam na linhagem dos levitas, que deveriam exatamente saber aquilo que eles deveriam fazer. E eles estão fazendo algo contrário à lei de Deus. Portanto, nós temos em torno aqui de 83 da lista dos 113 que eram considerados leigos. Os restantes eram todos da linhagem sacerdotal, que estavam fazendo aquilo que Deus odiava e aquilo que Deus tinha falado para que eles não fizessem. Aqui então a gente começa a compreender por que Deus age com seu povo de maneira tão grave por causa do pecado deles, e como alguns em algum momento acham que Esdras se tornou um fanático. Não, é porque Esdras tinha zelo pela palavra do Senhor, como nós vimos antes. Esdras zelava pela palavra do Senhor e ele sabia exatamente o que estava acontecendo. E é por isso que nós temos no texto algo tão complicado ao chegar no final do livro de Esdras, que para nós muitas vezes soa de maneira muito complicada aos nossos ouvidos. A W. Tozer, quando ele olha para esse texto, ele fala, olha, o melhor lugar para um navio é no mar, mas ai de quando o mar entra no navio. E essa era a preocupação de Esdras. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas o perigo maior é quando o mundo entra para dentro do barco. E nós começamos a viver da maneira como o mundo requer. E essa maneira, ela confronta com a santidade de Deus. Não tem como estarmos na presença de um Deus santo, vivendo da forma como às vezes nós achamos que podemos viver. O texto está falando sobre santidade, o texto está falando sobre separação, muito mais do que a tensão do meio dos casamentos ali, para a gente saber se houve ou não divórcio. O texto está apontando para a santidade e para como nós devemos viver na presença do Senhor. Por isso, olhar para essa trajetória e nessa caminhada que nós fizemos ao longo do ano, falando a respeito da Babilônia para Jerusalém, nós vamos perceber que aquilo que Deus requer de nós é exatamente isso: viver no mundo, mas completamente distintos do mundo. É isso que Deus quer de nós. É uma separação completa, é saber que agora nós somos um novo povo, nós vivemos aqui, portanto, de maneira temporária. Essa não é a nossa terra, esse não é o nosso lar. Portanto, as máximas ou aquilo que Deus requer de nós como imperativo, sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo, continua valendo nos nossos dias hoje. Da mesma forma, da mesma maneira. Nós não podemos brincar, de Deus não se zomba, como diz a palavra de Deus lá em Gálatas. E nós vivemos um tempo onde o cristianismo, normalmente o meio que nós vivemos, ele zomba de Deus. Ele quer fazer um evangelho da forma como as pessoas poderiam viver hoje. Estão zombando de Deus. Só que o nosso Deus continua sendo um Deus santo. E Ele trabalha mostrando a gravidade do pecado e nós precisamos reconhecer isso. Meus irmãos, a justificação não é algo barato. Justificação não é algo barato. A declaração de justiça que foi imputada a nós é para mostrar que nós somos terrivelmente pecadores. Terrivelmente pecadores. Não há nenhum de nós aqui que seja mais ou menos pecadores. Nós somos terrivelmente pecadores. Portanto, o ato de justiça de Deus, ele também, da mesma maneira, ele teve que ter algo muito grave para que nós pudéssemos ter a redenção. Compara, então, aquilo que acontece em Cristo Jesus, ou seja, a história da nossa redenção. Somente algo muito grave para nos livrar, então, da morte, da condenação.
Portanto, era necessário que Deus pudesse, Deus Filho, morresse em nosso lugar, padecesse por causa dos nossos pecados, para que nós tivéssemos esperança de salvação. Cristo Jesus, ele não morreu apenas para endireitar um pouquinho a nossa vida. O Evangelho não é o remédio para o pecado, porque o pecado, ele não é, nós não podemos usar o termo remédio. Remédio é alguma coisa que pode ter uma cura, o pecado não tinha. Portanto, era necessário a morte, Cristo Jesus pagou. Paulo fala aos Romanos, e no texto que nós lemos na liturgia, exatamente aquilo que está acontecendo no conselho de Deus para que nós tivéssemos a redenção. Aquilo que o povo de Israel estava fazendo aqui é aquilo que a palavra de Deus diz, que o ser humano se meteu em muitas astúcias. O ser humano foi se enrolando, nós somos assim. Nós somos assim, e depois nós queremos, no fim das contas, falar para Deus como Deus tem que agir. Será que não dá para dar um jeitinho? Será que não dá para conciliar essas coisas? Portanto, que Deus nos dê o mesmo zelo, o mesmo amor pela palavra, o mesmo amor pela santidade, a exemplo de Esdras e de todos que estavam aqui nesse tempo tomando essa decisão. Mas eu gostaria de aplicar algumas coisas na nossa vida, lembrando de tudo que nós vimos até aqui no livro de Esdras. Essa peregrinação da Babilônia para Jerusalém implica em perdas. Lembra daquilo que Jesus sempre falou aos seus discípulos e à multidão, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E muitas vezes nós estamos correndo para ganhar o mundo. Mas Jesus está perguntando, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso aqui é temporário. E você sabe muito bem porque a palavra de Deus diz que isso é impresso no nosso coração. Nós temos isso, a eternidade no nosso coração. Então você sabe muito bem que esse tempo que nós passamos aqui, ele é temporário. E o que você vai fazer na eternidade? Só são dois caminhos, ou seja, ou a condenação ou a salvação, e essa salvação só em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus. A peregrinação da Babilônia para Jerusalém, ela precisa ter o foco na chegada, senão muitas vezes nós nos perdemos em meio à caminhada. Lembra aquilo que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha para Cristo, olha para Cristo, não olha para o lado, não olha para as encruzilhadas, as propostas de caminho ao longo dessa peregrinação. Olhe para Cristo. Terceiro e último lugar, a peregrinação da Babilônia para Jerusalém, ela só terá êxito por causa de Cristo. O esforço que eu e você faz nessa caminhada é muito pouco, né? Muitas vezes nós olhamos a nossa vida, parece aquele anda um pouco para frente, 2 passos para frente, 3 passos para trás. Dou 1 passo para frente, 2 passos para trás. E a gente olha para isso e fala: misericórdia, Senhor. É exatamente a isso que Deus quer nos levar. Quando nós reconhecemos isso, aí nós clamamos por um Redentor, falamos: Senhor, eu não dou conta se o Senhor realmente não me levar até o final. Para nós é necessário esse arrependimento, o abandono do pecado, daquilo que ofende a santidade de Deus. A outra parte, que seria aplacar a ira de Deus, como Paulo fala aos Romanos no capítulo 3, Cristo Jesus já fez. Cristo já fez. Eu e você não teríamos capacidade de aplacar a ira de Deus contra o pecado. Cristo Jesus fez, e de maneira perfeita. Mas Ele requer de nós santidade. E essa santidade, ela implica muitas vezes em perdas na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que
Deus tenha misericórdia de nós como povo do Senhor no nosso tempo, em 2025. A exemplo do povo do Senhor em 458 a.C., eles estavam lutando contra os mesmos dilemas que nós lutamos. É a relação do pecado e a santidade de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse instante.